6h35, esporte. Carlos Ferreira chegando por aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Série B, Campeonato Brasileiro, mais uma noite amarga para os bicolores. Paysandu não perdeu, mas o fato de não ter vencido já é um problema. Vamos lá, o que mostra aqui o bloco de baixo? Paysandu com 27 pontos. O primeiro time fora da faixa vermelha é o Atlético com 37. Portanto, a distância é de 10 pontos. Diminuiu em 1 ponto, né? Era de 11 para a Ferroviária, agora é de 10 para o Atlético. Temos 5 rodadas, 15 pontos a disputar. Diferença de 10 pontos. Por mais que alguém queira aqui argumentar, olha, mas com 42 pontos é matematicamente possível, você tem que ir pela lógica, fazer a leitura e mostrar que a Série C para 2026 é uma realidade dura para o Paysandu, é uma realidade que o Paysandu vai ter que encarar. Não só pelos números, Fábia, mas pela própria limitação do time, que foi claramente demonstrada no jogo de ontem, embora o Paysandu tenha virado o placar, o Paysandu se manteve vitorioso no jogo dos 31 do primeiro tempo aos 21 do segundo tempo. Mas aí tomou o gol de empate e jogou fora a possibilidade que ainda existia. É a realidade de uma competição que tem o Remo ali na 4ª posição com 54 pontos. Eu quero chamar a atenção para um dado aqui. Remo 54, Paysandu 27. O Remo tem exatamente o dobro da pontuação do Paysandu com 33 rodadas do campeonato. O que foi esse jogo de ontem? Em Araraquara, interior de São Paulo. Aí já estamos com imagens do jogo de ontem. A equipe da Ferroviária, logo no comecinho, olha, aos 2 minutos, fez 1-0 com o Carlão. O Carlão que chegou a 11 gols, é o concorrente mais próximo do Pedro Rocha, do Clube do Remo, pela artilharia do campeonato. 1-0 Ferroviária. Aí o Paysandu, aos 15 minutos, empatou através do Thiago Heleno, depois da bola levantada pelo Heverson. Está aí o Thiago Heleno, subiu mais alto e cabeceou muito bem para empatar o jogo. Ali alimentava uma esperança que ficou ainda mais forte quando o Paysandu fez 2-1. Veja, aos 31 minutos do primeiro tempo, a bola roubada pelo Maurício Garcês, cruzada para o gol. Aí está o gol da equipe do Paysandu, empatando a partida. E o Paysandu sofreu o gol de empate nesse lance aí. Albano, ex-Remo, fez esse golaço no chute de fora da área. Aí o gol. Foi a oportunidade que encontraram e conseguiram, né? O Wendel Júnior, pelo menos, fez, pelo segundo jogo consecutivo, fez gol pelo Paysandu. Ele que fez ali o segundo gol, né? Tinha feito o gol contra o Remo, fez novamente. Mas, enfim, 2-2. E esse placar coloca o Paysandu na dura realidade de Série C em 2026. É fato. A esperança foi plantada, né? O que é ainda mais difícil, talvez, de engolir. Você ter a esperança da vitória e, no final, sofrer aquele empate tão amargo numa situação como essa. O que o Paysandu fez ontem foi criar um problema para a Ferroviária. Sim, também, né? Porque lá na Ferroviária havia-se uma convicção de que seriam conquistados 3 pontos e que o time ganharia um certo alívio. Não, segue no sufoco a Ferroviária do Claudinei Oliveira e o Paysandu agora mais do que nunca vivendo essa realidade que construiu, Fábia, que construiu desde o primeiro momento em que começou a planejar a temporada, as decisões equivocadas lá do começo do ano, de calendário, de formação de elenco, de condução, de sacrificar a pré-temporada. Ali foi uma decisão extremamente infeliz do Paysandu, quebrar a pré-temporada para ganhar um título de uma Copa inexpressiva que disputou com a Tuna, a Supercopa Grão-Pará, e aquele era só digamos assim, um agravante para os problemas que já estavam dentro do planejamento. Resultado disso, a temporada para o Paysandu só não é pior, porque levou pelo menos o título da Copa Verde, né? Fora disso,
fiasco. Vamos seguindo, porque no Remo já é o contrário. O Remo está sonhando com acesso. Pois é, totalmente inversa a situação do Leão Azul, que cumpriu o seu papel no fim de semana, ganhando da equipe do Atlético por 3-1. Já são 5 jogos, com 5 vitórias consecutivas no trabalho do Guto Ferreira. Guto Ferreira, que foi jogador de voleibol. É mesmo, Foi olha. jogador de voleibol, de futsal, de basquete, não foi jogador de futebol e hoje é um técnico de futebol de muito sucesso. Amanhã nós vamos trazer aqui uma reportagem sobre esse assunto, Bacana. Guto Ferreira. Pois bem, o Remo tem Pedro Rocha isolado na artilharia do campeonato, agora com uma certa folga, 3 gols de vantagem para o Carlão da Ferroviária, que é o segundo colocado. Ele, um dos grandes responsáveis pelo Leão Azul, pela posição do Leão Azul no G4 desta Série B. O homem é simplesmente uma máquina de fazer gols. Pedro Rocha Neves está vivendo a melhor temporada da carreira. É o artilheiro da Série B com 14 gols. E juntando as outras competições, o número aumenta para 18. Desde que eu cheguei aqui, eu tive a certeza de que, junto com a minha equipe, seria um ano muito abençoado para todos nós e individualmente também esperava isso e trabalhei e ainda continuo trabalhando muito para isso. O trabalho individual reflete nos resultados do grupo. Os 2 gols contra o Atlético colocaram o Remo no G4 da Série B. E essa temporada tem sido muito especial para Pedro Rocha. Ao todo já são 23 participações em gols nesta temporada. Mas até reencontrar um bom futebol, ele precisou passar por algumas provações. Em 2023, último ano de Fortaleza, Pedro teve uma ruptura no ligamento do joelho, que o afastou dos gramados por 8 meses. E esta é a segunda temporada após a lesão, e a volta está sendo melhor do que o esperado. Quando tive essa lesão, eu muitas vezes desacreditei do que eu poderia voltar a fazer, do que eu poderia jogar futebol, mas isso nunca foi uma coisa que me parou. Então, quando eu vim para cá esse ano, eu tinha isso comigo, essa coisa de que eu precisava, dar novamente a volta por cima, de mostrar, não para os outros, mas para mim mesmo, que eu ainda era capaz. Este retorno tem mostrado que Pedro Rocha é um jogador que pode fazer mais de uma função. No primeiro gol contra o time mineiro, recebeu um lançamento como um ponta. Já no segundo, dominou e chutou como um centroavante nato. Para um bom atacante, é sempre bom estar perto do gol. É uma posição que eu gosto bastante de jogar, justamente por isso, por estar mais próximo ao gol e para receber a bola e fazer a jogada final, digamos, o sprint final ali. Então, nesse jogo ali, me concentrei ao máximo nisso, falei com meus companheiros ali, porque eu iria tentar ao máximo colocar em uma posição que eles conseguissem me achar mais fácil. Enquanto Pedro estiver bem servido, o Remo estará no páreo. Mas toda essa boa fase não pode subir a cabeça, porque ainda há muita competição pela frente. O torcedor e até mesmo a gente precisa controlar um pouco, às vezes, essa ansiedade de querer resolver logo. E é esse pensamento, com essa energia de jogo a jogo, fazendo o nosso melhor, buscando nossos pontos, para que assim, lá no final, no último jogo, a gente conquiste esse tão sonhado acesso. O Pedro Rocha é diferente. É diferente porque é um jogador inteligente, que normalmente acerta as decisões tomadas em campo. É um jogador tecnicamente acima da média, um jogador que consegue executar aquilo que pensa. É um jogador com fácil adaptação, está aí o Guto Ferreira fez o teste dele pela faixa central do campo ali, como centroavante, não como um centroavante tradicional, mas como um atacante da faixa central com movimentação, e ele é um facilitador, justamente por todas essas virtudes, e também é um ótimo finalizador. Além disso, muito profissional, muito religioso, católico, muito presente aos eventos da igreja, e um jogador que vive no Clube do Remo o seu ápice, Claro que
para quem foi vitorioso no Grêmio, para quem teve bons momentos no Flamengo, né, o Remo não é o ápice em matéria de clube, mas é o ápice em matéria de rendimento, de ser artilheiro de uma competição, de jogar, de ser uma figura acima da média. O Pedro Rocha está vivendo um momento que é muito especial e ele foi contratado pelo Remo com um contrato de 2 anos, o que significa dizer que já é uma peça para 2026 no elenco do Clube do Remo. O Remo vai ter o Pedro Rocha contra o CRB, contra o Cuiabá, na sexta-feira, mas o Cuiabá não vai ter um concorrente do Pedro Rocha. Por quê? Alisson Safira, artilheiro do Cuiabá, 10 gols na competição, sofreu uma lesão, não joga mais nessa temporada. É a mesma história do goleiro Marcelo Rangel, do Remo, que ontem passou por uma cirurgia, sofreu uma lesão no joelho na partida contra o Atlético, também não joga mais este ano. O substituto imediato, Igor Vinhas, também lesionado, então isso faz com que essa camisa de goleiro do Remo caia nas mãos do Léo Lang, que já entrou no jogo contra o Atlético e deverá ser ele o goleiro do Remo contra o Cuiabá na próxima sexta-feira. Vamos seguindo, daqui a pouquinho a gente vai, claro, voltar com o segundo tempo do esporte, falar mais sobre Paysandu e também sobre Leão, mas agora a hora dos times amadores. Desfile dos amadores tem Adsumos, time do Jurunas, capital. Avançando com Parceiros FC, de Bujaru. Escolinha Pé na Bola, a Vila de Americano, Santa Isabel do Pará. Quarentões de São Sebastião, Abaetetuba. Barcelona, futebol feminino do Caixa Pará, Ananindeua. Eu falei Quarentões de São Sebastião, Quarentões do São Sebastião, né? O time anterior. Daí o Barcelona, o futebol feminino. Bons Amigos Marajoaras, do Casota, capital. Projeto JTA Sub-20, Rio Anapu, Igarapé-Miri. Espoca Chopp, Cremação, Belém. Coroas da Vila Ariramba, Concórdia do Pará. Escolinha Tigres Futsal, também de Aurora do Pará. Fechamos aqui o primeiro tempo das fotos dos amadores. Já vamos para os gols. Vamos para os gols. Opa, voltamos para a tela com Miguelzinho, do Remo Futsal Sub-11. Está aí ele fazendo a finalização e a comemoração. Mais uma vez. As crianças têm dominado aqui, hein? Com Tanto certeza. nos times amadores dos estáticos, quanto nos em movimento. E é sempre um prazer mostrar as crianças em ação aqui. Olha, Thaís, projeto Anjo Gabriel Maracanã. Aí, pontou exatamente no ângulo, hein? No ângulo. João Guilherme, Crias do Leão, capital. Aí, já pegou o lance, quem estava filmando já pegou o lance na conclusão. Alexandre Mota, foi profissional do Remo, Alexandre Mota. Joga pelo Flamengo, da Assembleia Paraense. Aí ele, no tiro cruzado, matou o goleiro, né? Mais uma vez, Alexandre Mota, traduzindo o seu talento em gol lá na Assembleia Paraense. Pepe Souza, galera do samba, Belém. Opa. Que é isso? Que isso? Escorpião na parada, olha lá, o gol escorpião. A bola passa aí. Boa. Que golão, hein? Pepe Souza, do futebol da galera do samba. Ele é compositor e é cantor também. Olha, e faz bacana. golaço. O Valdo Medeiros, do do futebol de quinta. Valdo Medeiros, futebol de quinta também, belo gol, lá em Marabá. Aí está o gol do Valdo Medeiros. Lucas, ele tem 8 anos e bate forte. Escolinha lá de Breves. Grande gol do Lucas. Aí o menino. William Santos, do Mutantes, também de Breves.
Olha lá. Tiro cruzado, bola para a rede. Washington, do Carter do Marajó, em Oeiras do Pará. Cobrança de falta. Tirou da barreira, tirou do goleiro, botou na rede. Washington. O Guilherme é goleiro do Paysandu e o que está rolando aí é um repasse sub-8. Ele faz um festival de grandes defesas. Aí a família é muito orgulhosa, manda o vídeo para cá e, obviamente, a gente mostra, né? Que bom que as defesas dos goleiros estão chegando, hein? É verdade. Estava em falta. A Fábia pediu, a galera atendeu. Tá mandando, continua. Olha só, sequência de defesas do Guilherme. Repasse sub-8 e o Guilherme foi o cara do jogo. Vamos seguindo, tem mais e tem algo que eu gosto bastante quando aparece por aqui. Eu vou me identificar bastante agora com o que nós vamos mostrar. Vamos lá, vamos para o gongo. Ô, Cláudio Magalhães, do Real Betis Igarapé-Açu, olha o que acontece quando a bola chega, se oferece, não tem goleiro, ele acerta o travessão. Ninguém acerta. Leva muita bronca, desclassificou o time no campeonato do Internacional lá de Igarapé-Açu. Olha, mais uma vez, mas eu sou solidário ao Cláudio Magalhães. Ô, Cláudio. Provavelmente eu já fiz, eu não tenho muita segurança de que já fiz uma lambança dessa aí, mas acho que sim. É uma obra de arte também, só que é o contrário, né? É? Ah, bem, é o contrário. Vamos mostrar só mais uma vezinha, para quem não estava atento. Ô, Cláudio, Cláudio meu Deus, Magalhães. ainda tem que repetir essa proeza que tu fizestes. Olha aí. É que preciso ver, rever, ver mais uma vez. É inacreditável. Para acreditar nesse inacreditável do Cláudio Magalhães, que vai ser muito zoado pelos amigos Eu tenho dó dele. lá em Igarapé-Açu. Acontece, Cláudio? De novo? Não era o dia dele, mas com certeza em outros jogos ele foi melhor. Tenho fé. Tá, se você diz, eu volto, mas eu volto. Tu voltas. Te espero Fechado, daqui valeu, a pouquinho, tchau. Ferreira. Até mais. Vamos... Oito horas, 12 minutos. Carlos Ferreira de novo por aqui. E vamos falar de um evento que está sendo muito aguardado e já é agora, final de semana. Verdade, corrida do Sírio, né? Mas olha, antes da corrida do Sírio, eu quero dizer o seguinte, daqui a pouco você vai ver a reportagem completa do jogo de ontem, Ferroviária 2, Paysandu 2, na Série B. Sobre a corrida do Sírio, que está bem ali, a maior prova de rua da Amazônia. O repórter Bruno Amâncio fechou uma matéria especial, contando a história dessa competição que vai para a edição número 40, além da novidade que está por vir por aí. Vamos conferir. São 40 edições de sucesso. A Corrida do Sírio cresce a cada ano, sendo a principal corrida de rua do norte do Brasil. E quem criou lá em 1982 se orgulha de ver o projeto chegar no patamar de hoje. Nós procuramos o presidente era a Federação de Pedestrianismo do Pará e ele disse, olha, cara, as corridas aqui em Belém dá em torno de 40 pessoas, quando dá 50 pessoas é uma festa. E a primeira corrida do Sírio, por sinal, era noturna, né? Deu 786 inscritos. Então, realmente, para nós foi uma grata satisfação, né? Nós sentimos uma alegria, né, de ter visto que essa iniciativa lá de um grupo original lá que começou a fazer a corrida, ter estimulado tanta gente a correr, tanta gente a ter atividade física, desenvolver uma atividade física, por conta da saudabilidade que isso representa, né? Corrida é saúde, é qualidade de vida e a partir da corrida uma dezena, hoje nós temos centenas de corridas, temos praticamente todos os finais de semana, temos pelo menos uma ou duas corridas organizadas por clubes, por entidades, por instituições. A Corrida do Sírio já começou com uma situação um tanto curiosa. Quem conta é o Carlindo, um dos protagonistas. Nós tínhamos conversado com a Polícia Militar para eles trazerem uma arma com bala de festim. E na época essa arma não apareceu. Aí eu falei com o Conrado. Aí o Conrado tem um terreno aqui onde essa alameda do container, né?
e aquele terreno lá é dele, tem um escritório lá. Aí nós fomos lá, ele pegou o revólver do vigia. Aí eu vim com o revólver do vigia, e quem deu a largada foi o padre Brambila, que já não está mais conosco, ele era o pároco aqui na época, e eu segurei a mão dele aqui embaixo e disse, padre, quando teve aquela contagem regressiva, né, aí eu levantei a mão dele e dei o tiro com bala verdadeira, né. Aí eu peguei o revólver de volta e corri para devolver para o vigia. É impossível falar de 40 edições da Corrida do Círio sem falar de histórias. E essas histórias têm rostos, têm nomes, têm pernas que cruzaram a linha de chegada e mãos que construíram uma tradição. Ao meu lado, alguns desses protagonistas que moldaram a maior prova de corrida de rua do norte do Brasil. Eles serão os primeiros eternizados no recém-criado Hall da Fama da Corrida do Círio. Uma grande homenagem a todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, em maior ou menor proporção, ajudaram na trajetória, na construção desse evento. Então, vamos premiar, por exemplo, já localizamos, já identificamos o corredor que ganhou a primeira corrida. Né? Um ex-militar, está vivo, está bem, vocês vão trazer ele aqui certamente nas entrevistas, nas matérias. O corredor que ganhou mais vezes a corrida, nós temos um registro de um corredor que ganhou 10 vezes a corrida. E assim por diante, né? Vamos buscar feitos interessantes, feitos curiosos, que demonstram uma dedicação, um empenho, um crescimento, que fez com que a corrida se transformasse num evento que tem a grandeza que tem hoje. Manuel José Vasconcelos foi o primeiro vencedor da prova masculina. Para mim é um privilégio. É um privilégio porque nós que treinamos para sempre estar no pessoal da elite, isso aí é bom, porque incentiva os demais atletas a participarem também. Pela categoria feminina, quem deixou seu nome no lugar mais alto do pódio foi Irineia de Oliveira. É emocionante, porque só quem passou por isso aqui sabe o preço que tem, né? A valorização que tem, né? Eu me sinto muito feliz, muito grata. O Hall da Fama também tem lugar para pessoas como o seu Vitor. Com quase 1000 provas disputadas nessa vida de corredor, nunca deixou de participar da Corrida do Círio. E olha que ele tinha um estilo próprio, hein? Primeiro que tudo, eu fiz uma promessa Nossa Senhora de Nazaré, que durante eu corria toda a corrida dela, e principalmente descalço. Eu corri 45 anos descalço. Infelizmente, porque nós vamos com certa idade, a pele vai ficando fina, estou correndo calçada agora. E o Abelardo Neves venceu a segunda edição. E hoje olha para trás e fica com aquele sentimento de reviver tudo novamente. Dá saudade sim, dá vontade de você voltar a treinar, voltar a competir. Mas tudo é uma fase na nossa vida, então essa fase para mim já passou. Né? São inúmeras histórias que escreveram toda essa trajetória da Corrida do Círio. Uma prova que faz parte da vida dessas pessoas. Eu sempre viajo para São Silvestre, vou para Santa Catarina, vou para Santos, mas o Círio sempre eu competi. E não pode faltar. E não posso faltar, enquanto tiver perna, eu estou correndo ou andando. E a Corrida do Círio também serviu para potencializar a corrida de rua em Belém, principalmente no meio feminino. Hoje, né, as mulheres estão de parabéns, porque nós mulheres, digo nós que eu só faço parte, mas as meninas estão muito bem, estão igualando o ritmo delas com os homens, né? Eu digo assim, o tempo, né? A gente já tem um número muito equilibrado e acredito que é possível que em qualquer momento tenhamos mais mulheres do que homens. As mulheres se identificaram muito com a corrida, adoram esse esporte e o número é crescente de mulheres, o que fez com que o evento ganhasse, né, uma grande novidade, se incorporasse esse público e deu muito certo. Corrida do Círio. 40 edições de muitas histórias eternizadas em um Hall da Fama. Eu fico até certo ponto emocionado porque há longo tempo que a gente vem nessa área, eu sou profissional de educação física, hoje trabalho como técnico de atletismo, de corrida. Isso aí assim, me dá aquela sensação de, acho que eu cumpri meu dever aqui na Corrida do Círio, né? Então fico satisfeitíssimo de ter participado desse momento. Uma história que atravessa gerações, né? Sim. Então, a Corrida do Círio, quarentona, e quando a gente fala de corrida,
A reportagem mostrou aí, né, que a corrida do Sírio acabou inspirando o surgimento de tantas outras corridas para um rico calendário para os corredores. Quando a gente fala de corrida, que já é um esporte com grandes benefícios, é bom dizer também que o atleta de corrida de rua, para se condicionar, para preparar a musculatura, ele faz musculação. Então, completa, reforça a saúde do cardio, mas reforça a saúde da estrutura do corpo como um todo, né? Quantos benefícios envolvidos nessa longa história de 40 anos da corrida do Sírio. A entrega dos kits da corrida e da corridinha do Sírio, começando amanhã. As informações do local, horário de entrega, você pode conferir no site ge.globo.br/pa. Maravilha, são 40 anos de corrida do Sírio, eu tenho 32, então eu já nasci ouvindo com a corrida do Sírio existindo, né? Então minha vida toda foi isso. Outubro tem corrida do Sírio, outubro tem corrida do Sírio, então já faz parte da minha vida inteira. Com a TV Liberal eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, fazer reportagem, é impressionante a dedicação que esses corredores têm. Que bom que a gente está aí comemorando 40 anos de corrida do Sírio que já está chegando. Vamos lá? 40 anos passam assim, né? Passa assim. Vamos lá para a tela. Barcelona, Distrito Industrial de Ananindeua. Seguindo agora com Bicho do Mato. O Bicho do Mato é de São Domingos do Capim. Monte Alegre, também de São Domingos do Capim. Paysandu Futsal Sub-7 Capital. Família Footshop Cremação Belém. São Paulo, campeão do Clube dos 20 em Castanhal. Bicolor Cinquentão do Mosqueiro. As Leoas de Afuá. Olha aí a foto retrô do Bandeirantes, 1985, lá de Castanhal. Foto enviada pelo Naldo. O BPBC, Bola dos Pais da Base do Castanhal, momento de confraternização dos pais de atletas das categorias de base do Japim. Legal. Vamos agora falar de Paysandu? O Papão, ontem à noite, fez a sua 33ª partida no Campeonato Brasileiro da Série B. Foi em Araraquara, interior de São Paulo, placar final 2-2. Vamos conferir a história do jogo. A vitória esteve perto de acontecer. Mas a gente está realmente passando um momento que os caras acertam um chute onde não tem condição de defender. O Paysandu visitou a Ferroviária, do técnico Claudinei Oliveira. Lembra dele, torcedor bicolor? A partida foi na Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo, pela 33ª rodada da Série B. E o placar foi aberto logo no primeiro ataque. Carlão fez 1-0 para os donos da casa. O Papão deixou tudo igual depois desse cruzamento de Heverson para Thiago Heleno cabecear para o fundo do gol. Juninho, ex-Paysandu, tentou recolocar a Ferroviária em vantagem. Depois foi a vez de Vitor Barreto levar perigo a Matheus Nogueira. Era lá e cá. Em outro ataque bicolor, Garcês até conseguiu bater na saída do goleiro, mas foi fraco e a bola ficou com a zaga. Só que depois a defesa da Ferroviária falhou. Garcês roubou a bola e tocou para Wendel Júnior virar a partida. 2-1 para o Paysandu. Lucas Rodrigues cobrou bem a falta e Matheus Nogueira garantiu a vitória bicolor no primeiro tempo. Só que aí veio a etapa final e o time paulista começou em cima, tentando igualar o placar de qualquer maneira. Carlão assustou nessa cabeçada. Quando a gente começa a se aproximar do final e a gente estando com o resultado, a gente, em vez de continuar indo na frente, a gente começa a se defender um pouco mais para garantir o resultado. E isso faz com que a equipe adversária venha para frente e tenha algumas chances de gol. E de tanto atacar, a Ferroviária chegou ao empate com esse golaço do ex-remista Albano. Juninho quase virou o jogo minutos depois. Lucas Rodrigues, cobrando falta, parou em Matheus Nogueira. A equipe paulista seguiu ofensiva e quase conseguiu a vitória nos últimos minutos. Veio o apito final
e a confirmação do empate em 2-2. Na lanterna da Série B, o Paysandu termina a 33ª rodada a 10 pontos do Atlético, o primeiro time fora do Z4. Matematicamente, o Papão ainda não está rebaixado. Só que as chances de se salvar vão ficando cada vez menores, ainda mais agora que restam apenas 5 jogos. Eu creio que a equipe está no caminho certo, está jogando bem, está procurando as vitórias. Eu creio que uma das coisas que pode acontecer para que a gente dê um passo à frente seria sair na frente do jogo, né? A gente tem saído sempre atrás e isso não está proporcionando a gente uma confiança maior durante o jogo. A gente espera que no próximo a gente possa ser diferente. Bom, no sábado, o Paysandu recebe o Avaí e não vai poder contar com seu principal jogador. O Maurício Garcês é um jogador que está emprestado pelo Avaí ao Paysandu e consta no contrato uma multa de R$1 milhão se ele for utilizado pelo Paysandu contra o Avaí. Ele já não jogou em Santa Catarina, também não joga em Belém, é uma perda a mais para o Paysandu, que já tem lá seus problemas. Pelo menos vai ter a volta do Marlon, que cumpriu suspensão no jogo de ontem. Márcio Fernandes disse aí que o Paysandu chega lá pela metade do segundo tempo e se limita a se defender para segurar resultado, mas isso também é muito próprio de um time que já não está com entusiasmo, resistência e também a ação do adversário, né, pressionando para buscar o gol. O Paysandu tem tomado muitos gols na reta final, pelo menos ontem não foi assim, mas o empate teve um grande impacto e o rebaixamento do Paysandu, embora não seja ainda uma questão matemática, já é um fato, não há como duvidar disso. Então, Paysandu em campo no sábado, 18h30, em Belém, contra o Avaí. O Remo estará em campo na sexta-feira, às 9h35 da noite. Jogo em Cuiabá, contra o Cuiabá, o Remo sem esse moço aqui da foto, olha aí. O Marcelo Rangel passou por cirurgia ontem à noite, está aí ele com os médicos que fizeram a cirurgia, Dr. Jean Clay, Dr. David Santos, e o Marcelo Rangel não joga mais nesta temporada, não joga no início da próxima temporada, é uma grande perda, reconhecido como o melhor goleiro da Série B. Um dos grandes responsáveis pelo sucesso que o Remo está fazendo nesse campeonato, e além de não ter o Marcelo Rangel, pela grave lesão em cirurgia, o Remo também não está podendo contar com o Igor Vinhas, que é o reserva imediato. O goleiro do Remo, já na partida passada, foi o Léo Lang na reta final, vai ser ele contra o Cuiabá. João Vitor e Alexandre, dois garotos, dois jovens que o Remo está preparando, um dos dois vai ser o reserva no jogo de sexta em Cuiabá. Trilha tocando, Bom Dia Pará encerrando. Obrigada, Ferreira, te espero amanhã. E obrigada a você pela companhia. E muita gente mandou mensagem para mim que dando dica para melhorar a minha garganta, que eu tô rouca desde ontem. Então agradeço a você, Copaí, Bandiroba, Gegibe, tem uma dica aí? Eu vou embarcar nessa aí, estou precisando também. Então vamos juntos nos tratar. Obrigada pela mel. companhia e pelas dicas. Vai, Mel também. Até amanhã. Tchau.